Vamos lá, galera, continuar nossas aulas. Galera, como eu já expliquei para vocês lá no grupo do curso, vai ter um mini curso meu agora, 100% online, certo? Como é que vai ser? Ele vai ser um dia de simulado, certo? Estilo múltipla escolha, tá? E o outro dia, resolução de cada questão passo a passo. Galera, esse mini curso vai ser muito importante para a aprovação de vocês. Os mini cursos são muito importantes porque eu sempre mexo nas principais partes que realmente caem na sua prova. A gente vai mexer muito com prazos, todos os prazos previstos na nossa lei, o que é muito importante. Então, galera, não esqueçam de participar desse mini curso. Quero que todos participem, vai ser muito importante. Vou abrir 30 vagas para esse mini curso, só 30, tem que ser limitado, porque senão todo mundo vai ter acesso e nem todo mundo pode ter o mesmo ensinamento, sempre tem que ter aqueles diferenciados. Então é um curso mesmo de elite aí, 30 vagas. Você já vai deixando seu nome no meu privado para me guardar a sua vaga, beleza? Ou vocês botem no grupo. Vai ser R$40, beleza, galera? O mini curso. Então garanta sua vaga que esses dias eu já estou postando a data que vai acontecer e o horário. Geralmente eu gosto de fazer final de semana, sábado e domingo. Então, galera, participem que vai ser muito importante. Já se programem bem para vocês fazerem esse mini curso que vai ser de grande importância, tá bom? Então não esqueçam de participar. O que fez diferença no último concurso que a gente fez da PMCE foi os mini cursos. Em um mini curso da Lei Complementar 98, eu acertei todas as questões que caíram da Lei Complementar. O pessoal perguntou se eu era vidente. Não, galera, é porque eu boto realmente as principais partes que tem realmente aquela chance de cair, que você sabe que vai cair. Então, galera, participem que vai ser muito importante. Vamos lá continuar com nossas aulas. Então, galera, quando você for policial militar, um exemplo, você vê outro policial militar cometendo uma transgressão. Ou seja, ele cometeu um fato contrário à disciplina, né, que é especificado como transgressão no nosso regulamento disciplinar. É claro que você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que denunciar aquele fato para uma autoridade competente para abrir um procedimento e provocar a responsabilização desse policial militar que cometeu esse determinado fato. Como é que você vai fazer isso? Você vai fazer mediante uma parte. Você vai dar parte daquele acontecimento, vai levar a autoridade competente. Você é chamado de signatário. Como assim? Você que fez a parte, você que fez a denúncia daquele fato contra o suposto transgressor, você é o signatário. O signatário é o nome dado da pessoa que fez a denúncia, certo? Então, todo policial militar que tiver conhecimento de um fato contrário à disciplina deve participar a seu chefe imediato, por escrito ou verbalmente. Então, essa parte que você vai fazer pode ser tanto escrito, formal ou verbal. Só que quando for verbal, você tem 48 horas para poder confirmar a parte por escrito, certo? Você tem que confirmar 48 horas depois, tá bom? E o que é que você precisa saber? Você precisa saber como você vai dar parte, como você vai fazer essa denúncia. Então, ela tem que ser clara, concisa e precisa. São os requisitos essenciais para você fazer, para você dar parte daquela do acontecimento contra a disciplina. Como assim, clara, concisa e precisa? Tem que saber as pessoas envolvidas, tem que saber o fato, o que ocorreu, onde ocorreu, a hora, o local, os motivos que a determinaram. Então, são várias coisas que você precisa colocar. Então, tem que ser clara, concisa e precisa, tem que conter os dados capazes de identificar as pessoas envolvidas, o local, a data, a hora, as circunstâncias, e não pode ter comentários ou opiniões pessoais. Você não pode falar o que você acha, você tem que contar o que aconteceu. Beleza? Só, galera, que tem um caso que você já pode tomar uma medida imediata. Ou seja, quando for no caso de preservar a disciplina e o decoro da corporação, certo? Você pode fazer uma pronta intervenção, ou seja, que pronta intervenção é essa? Na hora tu já pode prender, em nome de uma autoridade competente. É claro que tu vai ter que avisar essa autoridade que tu usou o nome dela para poder aplicar essa providência imediata. Por que imediata? Porque isso vai ser para poder
é garantir a integridade da preservação da disciplina e o decoro da corporação. Então, quando for no interesse da preservação da disciplina e do decoro, certo? Você pode exigir uma pronta intervenção, beleza? Você mais antigo, que tiver conhecimento desse fato, tu pode tomar uma medida imediata e energética, certo? Uma providência imediata. Inclusive, tu pode prender essa pessoa em nome de uma autoridade competente. É claro que você vai dar ciência a esta autoridade de maneira rápida das providências que você tomou em nome dela, tá bom? Então, galera, a gente tem outro exemplo lá no parágrafo 3º, né, no artigo 11, que ele diz o quê? Nos casos de participação de ocorrência com policial militar de OPM diversa daquela a que pertence o signatário da parte, deve este, direto ou indiretamente, ser notificado da solução no prazo máximo de 6 dias. O que acontece? Tu deu parte contra um militar que não faz parte da tua OPM, ele é de outra OPM que não é a sua. Então, tu viu ele cometendo um fato, o que tu vai fazer? Tu vai dar parte, certo? Para a autoridade que é superior a ele, certo? E o que acontece? Essa autoridade, ela tem que te dar a solução, certo? Ou seja, ela tem que dizer o que ela vai fazer com esse suposto transgressor. E ela tem um prazo para dar a solução para você, que você, né, o suposto signatário, você é o signatário que fez a parte. Então, ela tem um prazo de 6 dias úteis para poder dar a solução para você. Se passar os 6 dias e ele não der a solução, tu vai tu vai encaminhar, né, informar ao seu superior que não foi dada a solução para ele poder tomar os procedimentos cabíveis, tá bom? Então, voltando aqui a nossa linha de pensamento, então tu pegou, vamos supor, tu fez a parte disciplinar, né, que é chamada de parte disciplinar, que é a denúncia. Tu levou a autoridade competente, tá bom? Essa autoridade, galera, ela tem um prazo de solução, né, para dar a solução desse procedimento, que é de 4 dias úteis, certo? Se essa autoridade competente quiser, ela pode, inclusive, ouvir as pessoas envolvidas, certo? Ela pode fazer uma investigação mais a fundo. O que acontece? Ela tem 4 dias úteis. Só que se ela não conseguir dar a solução no prazo máximo de 4 dias, certo? Ela pode prorrogar por mais 30 dias. É claro que tem que ser necessariamente publicado em boletim, o motivo, certo? Tem que ser publicado o motivo de não ter obedecido o prazo. Sei lá, a autoridade competente ficou doente, ficou internada, então pode ser prorrogado por até 30 dias. Note que lá na lei tem a palavrinha até 30 dias. Pode ser 20, pode ser 25, o prazo máximo é até 30 dias, dependendo da ocasião. Tá bom? Então, a gente vai aqui também falar sobre uma coisa muito importante que eu botei até o gráfico aqui. Ou seja, quando você vai ler o artigo 12, ele diz assim: no caso de ocorrência disciplinar envolvendo policiais militares de mais de um OPM, caberá ao comandante imediato de linha de subordinação apurar ou determinar a apuração dos fatos procedente a seguir, conforme o artigo 11 e seus parágrafos. Então, o que acontece? Você tem aqui o SD Lima e o SDF Silva. Ambos cometeram uma transgressão na área da OPMY, certo? Cometeram uma transgressão aqui, os dois. Quem é que vai apurar? Né? Vamos supor, estavam no bar, discutiram, cometeram transgressão. Então, o comandante da OPMZ, ele não é superior, certo? Imediato em linha, né? Ele não é superior de linha de subordinação do SD Lima, ou seja, o comandante da OPMZ ele não pode punir o SD Lima, nem o comandante da OPMX vai poder punir aqui o SDF Silva. Máximo que ele vai poder fazer é uma parte. Então, no caso, quem é que vai julgar? Aqui seria o comandante do batalhão, né, que é superior a ambos. Então, ele pode apurar ou ele pode determinar que outra autoridade apure os fatos, tá bom? É isso que ele está querendo dizer lá, ok? E o outro caso que a gente tem, que é muito importante a gente frisar aqui, um exemplo. Só apagar aqui. Vai ficar tudo facinho aqui. Pronto. Aqui. Pronto. O que acontece, galera? Quando ocorre, né? Teve ali a ocorrência disciplinar, só que essa ocorrência envolveu um capitão da PM e um capitão das Forças Armadas. Só um exemplo. O que a lei diz?
No caso de uma ocorrência envolvendo militares das Forças Armadas e policiais militares, a autoridade policial militar vai tomar as medidas em referência, né, ao seu subordinado, ou seja, a autoridade competente da Polícia Militar vai abrir o procedimento com o capitão da Polícia Militar e vai informar, né, pelos canais hierárquicos as medidas que foi por ele tomada ao comandante militar da área, para esse comandante militar da área tomar os procedimentos contra esse capitão aqui das Forças Armadas. Beleza? Então isso é o que a gente tem no parágrafo único do artigo 12. Então a gente entrando aqui na parte das transgressões disciplinares, ele vem dizer o que é transgressão disciplinar. A transgressão disciplinar, galera, ela é um fato contrário à disciplina, ou seja, tu foi contra a disciplina, tu foi contra a hierarquia, tu não cumpriu o teu dever, tu se omitiu, tu cometeu algum fato, então pode constituir transgressão disciplinar desde que não se constitua crime. Você tem 3 esferas, a penal, civil e administrativa. A transgressão disciplinar, ela só é na parte administrativa, tanto que a gente fala transgressão administrativa disciplinar. Então, o que é a transgressão disciplinar? Qualquer violação dos princípios da ética, dos deveres e das obrigações policiais e militares, na sua manifestação elementar e simples, e qualquer omissão ou ação contrária aos preceitos instituídos em leis, regulamentos, normas ou disposições, desde que não constituam crime. Então, o que são transgressões disciplinares propriamente ditas? Ações ou omissões contra a disciplina policial, militar, especificados no anexo ao presente regulamento. Se você descer um pouquinho lá embaixo no regulamento, ele vai especificar lá algumas transgressões disciplinares, tá bom? Todas as ações ou omissões é quando você tem que fazer uma coisa e você não faz, você está se omitindo, isso também é transgressão. Não especificadas na relação das transgressões do anexo citados, que afetem a honra pessoal, o pundonor policial militar, o decoro da classe, o sentimento de dever e outras prescrições contidas no Estatuto dos Policiais Militares, leis e regulamentos, bem como aquelas praticadas contra as regras e ordens de serviço estabelecidas por autoridade competente. Ou seja, não precisa estar especificado naquele anexo, mas se ele cometer um fato que não está especificado lá, mas que fere o decoro da classe, isso também vai se constituir transgressão disciplinar, podendo ela ser leve, média ou grave, dependendo das circunstâncias. Só, galera, que quando esse militar ele está respondendo lá ao procedimento e quando ele é julgado, quando a autoridade competente vai julgar esse militar, ela não pode simplesmente julgar do jeito que ela quiser. Ela tem que seguir prescrições previstas em lei. Então, o julgamento das transgressões deve ser precedido de um exame e de uma análise que considerem. Ou seja, tem várias formas que ela vai julgar. Ela vai analisar primeiro algumas informações desse militar para poder deliberar sobre esse julgamento. Então, primeiro, ela vai observar os antecedentes do transgressor, se é a primeira vez que ele comete uma transgressão, se ele já é reincidente, se a ficha dele é limpa ou suja, então tem que levar em consideração isso aqui. As causas que a determinaram, a natureza do fato ou atos que o envolveram e a consequência que delas possam resultar. Então, isso aqui vão ser levado em conta na hora do julgamento para ver se vão aplicar uma pena severa ou uma pena mais branda. No julgamento das transgressões, pode ser levantadas causas que justifiquem a falta ou a circunstância que atenuem ou agravem. Então, aqui você tem 3 possibilidades. Você tem justificação, você tem anulação, atenuação e você tem agravação. A justificação, galera, quando você comete uma transgressão, mas você vai justificar, você vai dizer por que você cometeu, certo? E por isso você não vai ser punido. Um exemplo, tu faltou ao serviço, só que tu foi lá e provou o motivo de tu ter faltado. Não, eu estava indo para o serviço, só que no meio do caminho me deparei com a ocorrência, tive que fazer a autuação em flagrante daquele delituoso, levei para a delegacia, passei o dia lá fazendo a ocorrência, não deu para ir. Só que foi uma causa de justificação. Por quê? Porque você fez em meio da preservação da ordem pública. Então, você cumpriu seu dever, você tem uma causa de justificação, então você não vai ser punido. Já a atenuação e a agravação, o que é a atenuação? Seu ponto positivo. As agravantes, seu ponto negativo. Se você tiver mais pontos positivos do que negativos, você não vai ser punido de maneira tão severa.
Agora, se você tiver mais pontos negativos do que positivos, é claro que você vai ser punido de uma maneira mais severa, de maneira, né, é, de uma maneira que você vai ser punido com uma pena maior, uma pena mais dura. Então, quais são as causas de justificação? Fica a seu critério decorá-las, certo? Cometida a transgressão na prática de ação meritória, no interesse do serviço ou da ordem pública, né? Você baleou alguém, você tem uma causa de justificação, certo? Porque foi na hora de uma ocorrência policial militar no exercício da preservação da ordem pública. Ter cometido a transgressão em legítima defesa própria ou de outro. O cara atira contra você, né? Dá vários disparos, você acaba disparando de volta contra ele e matou aquela pessoa, né? Você vai responder? Não vai. Por quê? Legítima defesa, tá bom? Ter cometido a transgressão em obediência à ordem de superior, certo? A não ser que você se exceda. Se você se exceder na ordem, quem responde pelo excesso é você, beleza? Ter cometido a transgressão pelo uso imperativo de meios violentos a fim de compelir subordinado a cumprir rigorosamente seu dever. No caso de perigo, necessidade de calamidade pública e manutenção da ordem e da disciplina. Vou dar um exemplo. Teus amigos estão sofrendo um atentado em frente ao quartel. Eles pediram reforço. Você faz parte do quartel que é do lado desse, que está sendo atacado. Só que bem na hora que está acontecendo, você está saindo do serviço, acabou sua escala, você está vindo para casa. Aí chegou seu comandante e falou, você não vai para casa. Você vai dirigir a viatura porque a gente vai prestar apoio. Aí tu fala, não vou porque já terminou minha escala. Ele vai poder usar de força, certo? Contra ti para tu poder cumprir o dever, porque é uma necessidade urgente, beleza? E por isso o superior não vai ser punido. Por quê? Porque o superior ele não pode usar de força contra o subordinado de maneira alguma, certo? Isso pode se constituir até crime, ele não pode, mas no caso de calamidade pública, necessidade urgente, ele vai poder e não vai ser punido porque vai ter uma causa de justificação. Ter motivo de força maior plenamente comprovado e justificado. Tu faltou ao serviço, mas tu ficou doente, passou mal, foi para o hospital. Vai apresentar o atestado, vai ter uma causa de justificação. No caso de ignorância, falta de prática no serviço, plenamente comprovado, desde que não atente contra os sentimentos normais de patriotismo, humanidade e probidade. Então, você não tem prática no serviço, cometeu a transgressão por não ter prática, causa de justificação. E como eu já falei, quando tiver uma causa de justificação, não vai ter punição, você não vai ser punido. As circunstâncias atenuantes e as agravantes são os pontos os pontos positivos e os pontos negativos do militar. Então, quando você for punido, eles vão levar em consideração o que você tem de bom e o que você tem de ruim. O que você tem de bom são as atenuantes, o que você tem de ruim são as agravantes. Isso vai interferir, certo? Lá quando você for aplicada a punição contra você. Então, as atenuantes, bom comportamento, relevância do serviço prestado, ter cometido a transgressão para evitar uma maior, ter cometido a transgressão em defesa própria dos seus direitos ou de outrem, desde que não constitua causa de justificação, falta de prática no serviço. Aí você tem que decorar cada uma. Já as agravantes, você está no mau comportamento, prática simultânea ou conexão de duas ou mais transgressões, reincidência. O que é a reincidência? Tu cometeu uma determinada transgressão esse mês e no mês seguinte tu cometeu essa mesma transgressão reincidente. Conluio de duas ou mais pessoas, se junta tu e outro militar para cometer uma transgressão. Ser praticada a transgressão durante a execução de serviço. Ser cometido a falta em presença de subordinado, você está dando um mau exemplo. Ter buscado o transgressor ter abusado do transgressor de sua autoridade hierárquica. Ser praticada a transgressão com premeditação, ou seja, tu estava premeditando cometer aquela transgressão disciplinar, certo? Ter sido praticada a transgressão em presença de tropa, ter praticado a transgressão em presença de público, ter praticado a transgressão apesar de advertência ou proibição, ter praticado a transgressão com risco de perigo público. Então você vai ter que decorar cada causa de justificação. Isso aqui, é claro, é inteira responsabilidade sua ler e copiar isso aqui, porque isso aqui pode ser cobrado na sua prova, tanto as atenuantes como as agravantes, beleza? A gente chegando na nossa última parte, que é a classificação da transgressão. Ela tem uma classificação, ou seja, ela pode ser média, ela pode ser leve, média ou grave. Como é que você vai saber?
A classificação da transgressão compete a quem couber aplicar a punição, ou seja, a classificação vai depender da autoridade que vai aplicar a punição. Só que essa autoridade tem que respeitar isso aqui, ó, a parte do julgamento, certo? Ela tem que ver os antecedentes, tem que ver as causas, tem que ver a natureza. Para isso, ela vai ter que observar isso para poder classificar a transgressão, beleza? Ou seja, ele fala, tem que ser respeitado o artigo 15, que é justamente a parte do julgamento. A transgressão da disciplina deve ser classificada como grave quando, não chegando a constituir crime, constitua mesmo ato que afete o sentimento de dever, a honra pessoal, pundonor militar ou o decoro da classe. Então a gente finaliza aqui nossa aula. Próxima aula a gente vai ver as punições disciplinares, beleza? Um abraço, até a próxima aula. Valeu, galera!